Importante é a água. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui mais uma vez. Louvar a Deus pela vida do casal. É sempre bom ouvirmos notícia do campo missionário. Quando a gente escuta um testemunho desse, e se a igreja não ficar com vontade de ir, não ficar com vontade de fazer uma visita no campo, passar 15 dias lá, 7 dias. Que eu tenho certeza que na cabeça do pastor Flávio é que ele já maquinou uma caravana lá para o Rio, para a gente ir lá ter essa experiência missionária. E eu acho que é assim que a gente deve se sentir. Se a gente não pode ir, que a gente ore pelos irmãos. Além de orar, se a gente puder contribuir, contribua também com essa obra, porque é a obra da Igreja do Senhor. E a gente se sente privilegiado ter os irmãos aqui nessa noite. Eu quero... eu estou olhando para a Sara aqui, eu lembro que domingo passado, quando terminou o culto, eu falei com o namorado dela, estava visitando a igreja, eu disse, olha, não se preocupa que eu não prego todo domingo, você pode vir outros domingos, que tem outras pessoas pregando, mas aí o pastor me disse que hoje ele ia se atrasar por causa de Pedra d'Água, que Érico tinha um compromisso, eles armaram para mim, porque eu estou vendo o Érico ali, e o pastor acabou de se levantar. Eu ia ensinar hoje na EBD, mas estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. E eu queria compartilhar sobre um texto bem conhecido da palavra do Senhor. Quinta-feira passada foi um dia bem especial, né, para nós. Não foi? Tá todo mundo pensando que eu estou falando do jogo do Brasil, né? Mas quinta-feira foi um dia em que, pelo menos boa parte da América do Norte comemora o Dia de Ação de Graças, o Thanksgiving Day. E eu sei que passou em branco por muita gente. E a história do Dia de Ação de Graças é a seguinte: alguns irmãos peregrinos, aproveitando a deixa da reflexão anterior aqui, alguns irmãos peregrinos lá nos Estados Unidos, tinham vindo da Europa, estavam desbravando uma região que um território de Massachusetts, nossa, que nome difícil, e eles estavam ali no primeiro ano que haviam chegado. Eu tive a oportunidade de ir lá na Inglaterra visitar a cidade de Plymouth, que foi de onde saiu os barcos, né, as embarcações que levaram esses missionários, esses irmãos, lá para os Estados Unidos, para a América. E dessas duas embarcações, apenas uma chegou ao destino, a outra teve problemas. E desses irmãos que chegaram, que fundaram a Plymouth nos Estados Unidos, eles, nesse primeiro ano, em 1621, eles tiveram, na realidade, em 1620, eles tiveram um inverno rigorosíssimo, muitos deles morreram, e eles não desistiram. No ano seguinte, com a ajuda dos índios locais lá, chamados Wampanoag, eles foram ajudados, através das técnicas e do cultivo correto, eles acabaram tendo um ano bom de colheita. E nesse ano, então, eles celebraram com os índios locais ali 3 dias de festa de ação de graças, de gratidão a Deus por aquela vitória, por eles terem ali perseveraram e conseguiram, então, se estabelecer. Foi a primeira comemoração de ação de graças que se tem notícia. Em 1863, o presidente Abraham Lincoln, diante do cenário de guerra de secessão, né, guerra civil que houve nos Estados Unidos, ele estabeleceu a última quinta-feira do mês de novembro como sendo esse dia para ali as pessoas celebrarem, agradecerem a Deus, se reunirem enquanto família e amigos para agradecerem a Deus. Por fim, em 1941, o presidente Franklin Roosevelt, ele instituiu a quarta quinta-feira do mês de novembro como um dia para celebrar a ação de graças, que teria sido, então, quinta-feira passada. Hoje, na verdade, se você for pesquisar na internet sobre o Thanksgiving Day, você vai ver que todos os sites ali tentam
afastar-se de uma celebração religiosa, excluir Deus da celebração, dizer que é ali um momento em que as pessoas se reúnem para comer peru, milho, abóbora e agradecer pelo ano e se reunirem em família e entre amigos. Inclusive é um dia que é também conhecido como Turkey Day, né, o dia do peru, porque nesse dia estava vendo um site de uma instituição de proteção de animais que diz que só para o Dia de Ação de Graças se mata 50 milhões de perus nos Estados Unidos, né? E o presidente, inclusive, acho que a partir de Ronald Reagan, eles perdoam alguns perus para não ir para a panela. Eles soltam lá esses perus e toda essa quinta-feira, então, houve essa celebração que se iniciou com ação de graças, com gratidão a Deus pela vitória, pela vida e pela colheita. E diante da proximidade dessa data, então, eu queria compartilhar com os irmãos um texto sobre gratidão. Queria falar com os irmãos a respeito do que está registrado na Escritura Sagrada, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, dos versos 11 até o verso 19. Mais uma vez eu esqueci de trazer o potinho de gratidão. Mais uma vez. Lembrei quando estava me arrumando, mas quando fui chegando aqui, eu disse, meu Deus, o potinho de gratidão. Que eu falei para os irmãos que a gente está tentando criar essa dinâmica, né, nas famílias de ir colocando motivos de gratidão dentro de um potinho aí, para você, num determinado momento do ano, você poder abrir e, em família, ali, poder ler todos os motivos de gratidão que você teve durante o ano e poder fazer um momento de celebração também, de ação de graças em família. Mas leamos o texto da palavra do Senhor lá em Lucas 17, verso 11 até o verso 19. Diz assim o texto da palavra do Senhor. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo, eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração, meus irmãos? Ó Deus, Pai amado, nós te louvamos mais uma vez por estarmos aqui, Senhor, por aquilo que já ouvimos hoje, porque o Senhor continua sendo bom e de forma soberana e poderosa tem levantado o teu povo a pregar a tua palavra. Te louvamos pela presença dos irmãos aqui, Senhor, desse casal que nos abençoou com o seu testemunho. Rogamos a tua graça sobre nós, porque precisamos, Senhor, da tua graça, precisamos do teu favor, precisamos da tua misericórdia. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesse momento que a tua palavra foi lida. E agora, Senhor, quando consideramos nela, Senhor, encontrar nela a tua direção, encontrar nela a tua vontade, Senhor, revelada para nós, te pedimos que o Senhor nos opere em nós, Senhor, o milagre de entendermos essas verdades espirituais, que o Senhor possa falar ao nosso coração, perdoar os nossos pecados, nos mover, Senhor, em gratidão, em humildade diante de Ti, em obediência para a glória do Teu nome. Perdoa, pois, o nosso pecado, nos dirige, abençoa, Senhor, também aonde a Tua palavra está sendo ministrada. Ó Deus, que o Senhor possa edificar a Tua igreja, que o Senhor possa avivar a Tua obra, Senhor,
aviva a tua obra e faz-a conhecida no meio do teu povo, Senhor, e através do teu povo, aonde o Senhor enviar a tua igreja, Senhor, a pregar. Que o Senhor, desse modo, possa cumprir tudo que está escrito para a glória do teu santo nome. É assim que nós te oramos, Senhor, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, eu sinto no dever de fazer só uma observação a respeito da doença que o texto está tratando aqui, né? A Bíblia fala, a gente acabou de ler a história dos 10 leprosos, que é trazido aqui por Lucas no seu Evangelho. E a lepra era uma doença que era bastante conhecida. A gente tem lá no texto de Levítico, de Deuteronômio, de Números, lá na lei de Moisés, registros, né, e orientações específicas para quando no meio do povo essa doença aparecia. Nós não tínhamos, então, nessa época, nos tempos bíblicos, nós não tínhamos sistema único de saúde, nós não tínhamos vacina, nós não tínhamos ainda a descoberta dos antibióticos. Então, o sacerdote é que a gente vê que ele funcionava meio como um agente de saúde, em que, em alguns momentos, a própria lei dizia que as pessoas que estavam com determinadas doenças, como a lepra, tinham que se apresentar a ele fazia uma avaliação de acordo com as manchas, com a situação, uma análise clínica do indivíduo, e a lei ordenava, então, que essa pessoa deveria ficar afastada ou reclusa por 7 dias, e depois por mais 7 dias, ou ficaria fora do convívio social, à margem do convívio das cidades. Daí, essas pessoas terem se encontrado com Jesus no caminho. Aqui ele fala, Lucas registra que estava entre a Galileia e Samaria. Na verdade, alguns comentaristas acreditam que seria nos limites ali da região da Galileia com Samaria, porque essas pessoas viviam afastadas das cidades, não podiam viver no meio, junto com as outras, com seus familiares, por causa da possibilidade do contágio. Afinal, a hanseníase, ou a lepra, é de fato uma doença infecto-contagiosa. Ela é causada por uma bactéria, que eu não ouso pronunciar o nome aqui, conhecido vulgarmente como bacilo de Hansen, que foi o cientista que conseguiu descobrir, né, essa bactéria, esse bacilo. E a sua transmissão ela se dá facilmente por gotículas de saliva, secreções de vias aéreas superiores, enfim. E ela, além da pele, ela age também nos nervos periféricos, nos olhos, ataca alguns órgãos, e pode ficar incubado de 6 meses até 6 anos. A pessoa sente formigamento, dormência nas extremidades, alguns relatos de sintoma de mão de garra, né? A pessoa fica com algum tipo de enrijecimento, manchas brancas ou avermelhadas no corpo, perda de sensibilidade, alteração da sensibilidade, caroços e placas em qualquer local do corpo e diminuição da força muscular. O texto, a lei de Moisés vai tratar dessa doença, e quando eu estava meditando sobre o livro de Levítico, eu fiquei bem impressionado, porque seguramente, se eu vivesse nessa época, eu ia viver bastante preocupado, porque é um texto, o texto que fala sobre a lepra é o texto que fala sobre calvície também. Então, o irmão Gledson ali, a gente ia passar por grande aperreio. Veja, o texto de Levítico, Levítico capítulo 13, Deus fala para Moisés e Arão, quem tiver, a partir do versículo 1, versículo 2, o homem que tiver na sua pele inchação, pústula, mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levada a Arão, o sacerdote, ou
a um de seus filhos sacerdotes. Ele vai trazer uma série de determinações sobre a questão do afastamento, a pessoa que tinha que ficar em observação nesses casos, até o versículo 45, em que o texto diz assim: a veste do leproso em quem está a praga serão rasgadas, os seus cabelos serão desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Era uma pessoa que realmente ficava rotulada ali e afastada do convívio da sociedade. A minha preocupação é dos versículos 40 até o 44, se você ler, diz assim, presta atenção, Gleidson: quando os cabelos do homem lhe caírem da cabeça, é calva, contudo está limpo. Então, quando a gente começasse a ficar careca, lá pelos meus 20 e poucos anos, comecei a ficar, eu ia começar a ficar preocupado, porque iam dizer, não, é calva só. Mas perceba que ele diz assim: se lhe caírem na frente da cabeça, é anticalva, contudo está limpo. Porém, se na calva ou na anticalva houver praga branca que tira vermelho, é lepra, brotando na calva ou na anticalva. E aí, meu amigo, a gente ia viver o tempo todo, com aquele cuidado, mais cuidado do que hoje, na calva e na antecalva. Mas o fato é que a lei, então, determinava, a lei de Moisés determinava que essas pessoas tinham que ficar, de fato, marginalizadas, elas tinham todo um tratamento em que elas não podiam mais conviver ali em sociedade, com o seu grupo. Números 5, verso 2, diz assim a palavra do Senhor: ordene aos israelitas que mandem para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra, ou que tiver um fluxo, ou que se torne impuro por tocar um cadáver. Era uma pessoa considerada impura, era declarada e considerada impura. E essas pessoas, então, elas estão ali pelo caminho entre a Galileia e Samaria e encontram-se com Jesus. Percebe que é Jesus que está passando, clamam por Jesus, clamam que ele faça um milagre. A gente vai ver que Jesus já há registro tanto no Evangelho de Mateus, quanto no próprio Evangelho de Lucas, capítulo 5, da cura de um outro leproso, em que ele chega até Jesus e diz a Jesus: se o Senhor quiser, eu posso ser curado. E Jesus diz assim: quero, fica limpo. E ele ficou limpo na mesma hora. E ele foi se apresentar ao sacerdote, cumprir todo esse ritual de purificação para voltar a ser reintegrado à sociedade. Talvez esses homens tivessem ouvido já essa história, estavam clamando ali por Jesus. Mas diante da proximidade do dia de ação de graças e vendo essa história, conhecendo essa história, então queria trazer para os irmãos algumas lições para nós a respeito da gratidão e, obviamente, acerca da ingratidão. Aqui, quanto ao exemplo desses homens, especialmente desses 9 que estão aqui, e aqui emprestando uma meditação do Spurgeon, do Salmo 113 e Lucas 17, a gente pode ver que mesmo uma atitude de aparente fé pode gerar ingratidão. Mesmo uma atitude de aparente fé pode gerar ingratidão. Spurgeon diz assim a respeito desse texto: com apenas essa casca de promessa, por assim dizer, eles a quebraram e encontraram uma promessa dentro dela, pois disseram a si mesmos: ele não os mandaria aos sacerdotes por nada, ele não zombaria de nossa miséria, ele deve querer nos curar. E, portanto, foram embora. E aí Spurgeon disse, quando Jesus olhou para eles assim: olha, vão e se apresentam ao sacerdote. Eles imediatamente foram, acreditaram que realmente podiam ser curados. Para isso é necessário algum grau de fé. Eles não iriam, se eles não acreditassem que Jesus de fato teria algum plano, algum propósito ali em mandá-los se apresentar até o sacerdote. Mas mesmo esse grau de fé, esse nível de fé que foi necessário para que eles fossem até o sacerdote, não foi suficiente para trazê-los de volta e reconhecerem que ele de fato era o Filho de Deus, como fez um só deles, o samaritano. Eles simplesmente foram. E aí o Spurgeon arremata: você deve vir a Cristo antes de sentir alguma graça em você. Você não deve esperar até sentir que está curado e depois procurá-lo. Venha exatamente como você é, sem nenhum senso de graça, qualquer tipo de sentimento dentro de você que vale a pena ter. Venha exatamente como você é. E
tomando então da atitude desses homens que simplesmente obedeceram, os 10, e foram se apresentar até o sacerdote. Então é evidente que eles tinham alguma medida de fé, não apenas porque imploram a Cristo, aqui eles de longe chamam a atenção de Jesus, daqueles que estavam caminhando com Jesus, mas porque também o chamam de mestre, chamam Jesus, mestre, compadece-te de nós. Reconhecem em Jesus que ele é o mestre, fizeram o uso então dessa expressão e tiveram a pronta obediência às palavras de Jesus. Ainda que estivessem com a crosta imunda na sua carne, mas assim que ordenados foram mostrar-se ao sacerdote sem desobedecer. João Calvino afirma que alguns têm essa fé temporária, que ouvem ou que procuram a Deus, procuram a bênção do Senhor por algum motivo, que também é temporário, e logo esquecem de se voltarem de fato para Deus ou entregarem suas vidas ao Senhor. Uma fé temporária que desaparece imediatamente. Impelidos por forte necessidade, buscamos a Deus. Mas quando alcançamos nossos desejos, o esquecimento ingrato engole o sentimento de piedade. A pobreza, nesse caso, a dor, o sofrimento, a fome, geram fé. Mas a abundância mata e anula essa fé que foi gerada. De fato, nesse caso, a obediência deles estava pautada nessa fé passageira. E logo que eles se viram curados, eles talvez disseram a si mesmos, né? Até que enfim, às vezes, graças a Deus, até que enfim, tive alívio desse problema. Tanto tempo com essa doença, mas até que enfim tive o alívio que eu merecia. Eu tive, então, por todo esse tempo de sofrimento, estou agora aliviado. Em vez de dar graças a Deus, em vez de ir até os pés daquele que havia trazido para eles essa bênção, essa cura, eles talvez tenham muita coisa para cuidar. Depois de tanto tempo marginalizados, tanto tempo afastados da sociedade, talvez eles tivessem muito o que fazer, muito o que cuidar, muita coisa para compensar esse tempo de doença. Mas eu me pergunto, então, vendo o exemplo desses homens, será que é assim que nós temos nos relacionado com Deus? Será que, de algum modo, nós não buscamos a Deus da mesma forma que esses homens? Quando nós enxergamos uma situação difícil, um problema, um grande desafio, uma dificuldade, uma angústia, uma doença, uma necessidade, miséria, nós lembramos de Deus. Lembramos dele, lembramos que ir à igreja é um local em que nós buscamos a Deus. Nós lembramos de orar, lembramos de buscar a sua palavra, nós lembramos de Deus. E logo que recebemos algum alívio, a gente esquece logo. Esquece e vamos procurar logo um motivo para reclamar. Outro motivo para falar. Outro motivo para dizer que a coisa não está boa. Outra coisa, outro desejo para realizar. Será que nós não agimos como esses homens com essa fé, aparentemente uma fé passageira que acaba gerando, em vez de gratidão, gera ingratidão? Em segundo lugar, meus irmãos, a gratidão é fruto do reconhecimento não só do que Deus faz, mas de quem Ele é. Perceba que esse que voltou, esse samaritano, os samaritanos não se davam com os judeus. Vocês lembram que na história do povo de Israel, quando Roboão, filho de Salomão, assume, acontece uma cisão. 10 tribos seguem Jeroboão e 2 tribos e meia ficam com Roboão em Jerusalém. Essas 10 tribos que se estabelecem ao norte colocam a sua capital em Samaria. E eles adoram no Monte Gerizim, eles não aceitam a adoração dos judeus em Jerusalém, e eles começam a
a criar ídolos e alternativas para a adoração que o povo fazia em Jerusalém. E a Samaria, então, de algum modo, os samaritanos eles acabam não se relacionando bem com os judeus. Eles entram em guerras em determinados momentos, até que, por fim, os próprios Samaria ela é subjugada pelo reino assírio. E então os samaritanos ficam alguns ainda residindo ali naquela região, e eles não se relacionam bem, eles não são bem vistos pelos judeus, e vice-versa, de modo que os judeus encaram os samaritanos como gentios, né? E esse samaritano é quem volta para dar glória ao mestre. Diz o versículo 15 que um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Então, não era só uma gratidão por ter sido curado, era um reconhecimento de que ele era o próprio Deus encarnado. Ele está dando glória a Deus, ele está humilhado ali na sua presença, aos pés de Jesus, adorando a Jesus, porque ele sabe que encontrou aquele de que se falava, é o Filho de Deus, e ele está na presença dele. Ele vem gritando, proclamando em alta voz, glorificando. Se por algum motivo, talvez, a sua voz estava rouca por causa da doença, agora ele vem glorificando a Deus com a sua voz, gritando, falando a respeito de Jesus e dando glória pelo que se operou na sua vida. Deus não deixa ou não deixou de ser Deus e cumprir os seus decretos, porque 9 judeus não retornaram para dar graças a Ele, para não glorificarem a Ele como Ele devia ser glorificado. Jesus, o Filho de Deus, não diminuiu o seu poder, nem seu milagre foi diminuído, porque os 9 não vieram e apenas um samaritano voltou. O milagre é extraordinário, o poder de Deus continua grande, Deus continua poderoso, né? Na mitologia grega, os deuses gregos, né, eles têm essa coisa de, eles são fortes, enquanto muitas pessoas dão crédito e muitas pessoas os adoram. Quando a crença dos homens diminui, os deuses gregos eles enfraquecem. O nosso Deus não é assim. Foram 10 curados, voltou só um, continua sendo Deus, o milagre continua extraordinário, Jesus continua sendo o Filho de Deus. Agora 9 daqueles 10 desperdiçaram a oportunidade de estar aos pés do Mestre, agradecendo e dando-lhe a glória devida ao seu nome. Ele continua sendo o Filho de Deus. Ora, 9 desperdiçaram essa oportunidade. Eu pergunto, meus irmãos, você já reconheceu quem é Deus e deu glória a Ele hoje? Você já deu a glória a Ele hoje? De repente você veio para a igreja de manhã, veio até agora de noite também, ou está acompanhando pela internet, mas faz isso de forma tão mecânica e desperdiçou o dia do Senhor para glorificar a Deus, desperdiçou a oportunidade do louvor para adorá-lo, desperdiçou o momento aqui de testemunho para agradecer a Deus, com quanto Ele move a sua igreja, da forma como Ele quer, da forma como lhe apraz, para cumprir todo o seu propósito. Você desperdiçou, talvez, a oportunidade de se alegrar nele, de experimentar contentamento, satisfação nele, gratidão, porque Ele é Deus. Ele é Deus, é Criador, é sustentador de todas as coisas. Ele é soberano, todo-poderoso Deus. Governa todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E faz todas as coisas, que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, diz o apóstolo Paulo.
Não desperdice a oportunidade, meu irmão, de dar glória a Deus. Não desperdice a oportunidade de louvar a Deus. Não desperdice a oportunidade de agradecer a Deus. Não desperdice a oportunidade de orar pelos irmãos que você conheceu hoje e que estão envolvidos com o ministério. Não desperdice a oportunidade de colocar a sua vida diante de Deus, para que Deus possa lhe usar no ministério também. Ou somos adoradores, ou somos desperdiçadores. Só podemos ser uma coisa ou outra. Porque ou estamos adorando a Deus com as nossas vidas, glorificando a Ele com a nossa atitude, ou estamos desperdiçando a oportunidade de dar glória a Deus. Ou aproveitamos a oportunidade de estar com os irmãos, em comunhão com os irmãos, em adoração, ou desperdiçamos esse tempo com a nossa preguiça, com os nossos afazeres egoístas, ou adoramos a Deus, ou somos adoradores, ou somos desperdiçadores, ou somos adorador como aquele samaritano que voltou, ou somos como um daqueles 9 que desperdiçamos a oportunidade. Em terceiro lugar, meus irmãos, ingratidão é trocar a verdadeira fé pelo que é transitório. Veja, os 9 aqui se contentaram com um lampejo de fé, com a cura física. Eles tiveram a cura física e disseram, que bom, somos curados, vou voltar à minha vida. E se contentaram com isso. 9 se contentaram com isso. 9 se beneficiaram da cura na carne, da cura da hanseníase e da lepra, obtendo um presente temporário por meio de uma fé passageira. 9. Esses 9 voltaram a adoecer algum dia. Voltaram a enfrentar o drama da morte. Um dia, apenas um foi transformado. Apenas um ouviu das palavras do Mestre, dizendo, a tua fé te salvou. Apenas um foi além do que se operou na sua carne. Apenas um entendeu que a sua cura temporária era apenas uma sombra daquilo que o Filho do Homem podia lhe dar. Era apenas uma amostra grátis, era apenas um cadinho daquilo que ele podia experimentar diante do Mestre. Ele estava ali diante de Jesus Cristo, o Nazareno, o Filho de Deus, e correu para os seus pés, adorando, gritando, louvando a Deus, louvando por aquilo que tinha acontecido, e se prostra diante dele, se prostra ali na sua presença. Meus irmãos, quão facilmente nos esquecemos da libertação do domínio do pecado nas nossas vidas, do destino de perdição, de que nós fomos livres, libertos, resgatados do império das trevas para o reino do Filho da sua luz. Nós fomos libertos do poder do pecado. E quão facilmente nós nos esquecemos disso. E nos contentamos com o que é temporário. Nos esquecemos que fomos salvos em Cristo Jesus e cultivamos ingratidão pela ausência de benefícios, pela ausência dos benefícios temporários. Com o que é que você se contenta? Com o que é que nós nos contentamos? Será que é com o sustento que nós temos? Será que é com o conforto que nós temos? Com a saúde? Enquanto eu estou saudável, graças a Deus, estou bem. Será que é com emprego, com aprovação num concurso? Com o que é que você se contenta? Eu quero desafiar você a imitar a atitude desse samaritano, a não se contentar com as bênçãos transitórias e passageiras desse mundo, mas sim de se satisfazer com a presença de Jesus na sua vida, em dar glória a Ele, em adorá-lo, isso ser o seu prazer, a sua satisfação, para além de qualquer coisa que a gente venha experimentar nessa vida. Em quarto lugar, meus irmãos, a gratidão é uma atitude antinatural. É uma atitude antinatural. A gente traz isso por inferência, porque de 10, 90%, 9 agiram com ingratidão. É a resposta da maioria. É ingratidão.
O natural talvez seja, recebendo a bênção do Senhor, celebrar, festejar, porque agora está tudo bem e tal, não tem mais doença, tirar o atraso. Ou talvez a gratidão conflite, meditando sobre isso, conflite com o nosso sentido de mérito, de meritocracia. Né? Ah, não, mas eu mereço. Rapaz, eu já sofri tanto. Eu mereço agora estar bem, eu mereço estar curado, eu mereço o conforto, eu mereço. E em vez de uma atitude, uma disposição de agradecimento, de louvor e adoração, a gente se volta para os nossos méritos. A gratidão, então, ela se sobrepõe ao egoísmo de fazer o que eu quero e o que eu desejo. Romanos 1:21, o apóstolo Paulo, descrevendo no início do seu argumento sobre a queda do homem, ele diz que, escreve assim: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. O não dar graças a Deus, não agradecer, não ter essa disposição de gratidão a Deus, é um sinal do pecado na humanidade, é um sinal do homem caído. E nós precisamos atentar para isso, meus irmãos, que a gratidão não é algo natural. Nós, num dia, a gente não amanhece, ai meu Deus, como eu estou grato hoje, não acordo com um anjo sussurrando no ouvido, gratidão. Seus filhos não crescem gratos, não. Você troca fralda, limpa o menino e tal, dá banho. As primeiras palavras que ele diz quando você pega ele no braço é: obrigado, papai. Não é assim? Não. Ele exige ali o que é dele. Se você deixou de dar comida, ele vai abrir o berreiro, porque a gratidão não é algo natural. E digo isso porque nós precisamos ensinar os nossos filhos a uma disposição de gratidão. Nós precisamos ensinar nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens a serem gratos. Por tudo que Deus tem feito, por tudo que Deus tem sido. E por quem nós somos, porque nós somos pecadores, e o que nós recebemos, o que nós temos, o que nós somos, é pela graça de Deus, é pelo seu amor, é pela sua misericórdia sobre nós. Em vez disso, as crianças hoje têm crescido, cheias, ensimesmadas, né? Cheias de si mesmas, acham que todos devem a elas alguma coisa, não podem ser contrariadas. Eu abrindo um parênteses aqui, vi estarrecido ontem a notícia do que aconteceu em Aracruz, no Espírito Santo. Né? Não sei em que momento nós decaímos tanto da graça de Deus, em que um adolescente de 16 anos coloca uma suástica nazista no braço, coloca uma máscara e entra em 2 escolas e sai matando professores, atirando a esmo, e depois atira e mata 4 pessoas, deixa 12, 13 feridos. Porque já tinha sido expulso, talvez, de uma escola, ou até agora ninguém soube explicar direito, vinha ameaçando há alguns anos. E de modo nenhum quero culpar pais aqui, especificamente. Mas nós temos que ensinar os nossos filhos, nós temos que ensinar as nossas crianças, nós temos que ensinar os nossos adolescentes um espírito de gratidão. Eu preciso desenvolver espírito de gratidão. E talvez isso passe pelo nosso exemplo de gratidão. Talvez os nossos filhos em casa olhem para nós e vejam o tempo todo a gente reclamando da vida, reclamando do trabalho, reclamando do patrão, reclamando da comida, reclamando do tempo, reclamando do jogo de futebol, reclama de tudo. Reclama do pastor, reclama da pregação, reclama do louvor, reclama o tempo todo. E os nossos filhos não têm essa referência de gratidão e acham que o mundo todo tem que se voltar para ele para atender às suas necessidades e os seus desejos. E quando é contrariado, ele precisa fazer alguma coisa para retomar a ordem das coisas. Talvez punir as pessoas. E a gente hoje, nos dias atuais, nós somos mestres em condenar. Outro dia, uma pessoa chegou para mim e perguntou: você acha que o ministro vai ser preso? Perguntou para mim, ó. Você acha que o ministro vai ser preso? Eu disse: que ministro? Não, porque você trabalha com segurança pública e tal.
Porque nós hoje, não sei se é o advento da quantidade de informações que nós recebemos pelas redes sociais, mas nós nos sentimos no direito de condenar todo mundo e dizer: você está errado. E nesse episódio lá em que o garoto foi preso, o garoto de 16 anos em Aracruz, uma mulher estava conta-se o relato lá de uma das pessoas que acompanhou a prisão do garoto, que uma mulher disse assim: graças a Deus de que conseguiram pegar o rapaz, e outra mulher gritava: graças a Deus o quê, rapaz? Ele matou 4, e tentaram linchar, porque todo mundo se sente tão santo, e tão justo, e tão reto, e tão bom, que tem que dizer: fulano tem que ser preso, o ministro tem que ser preso, fulano tem que pagar, você tem que pagar. Isso significa dizer que nós achamos que nós temos méritos, que nós somos melhores do que os outros. Porque se existe só um juiz e legislador, que é Deus, como diz lá Tiago em sua carta, por que nós nos sentimos tão à vontade de estar apontando e condenando as pessoas? E as crianças crescem nesse ambiente, os adolescentes crescem, achando que é muito natural estar condenando, apontando os erros dos outros. Nós temos que, como igreja do Senhor, dar exemplo de gratidão, reconhecer que nós não somos nada, nós somos miseráveis, pecadores, pobres, precisando da graça do Senhor. O que me difere de um estuprador que talvez esteja preso hoje aqui no presídio do Serrotão, de um homem mais vil que você possa imaginar, traficante de droga, o que me difere dele é a graça de Jesus. E se ela me alcançou um dia, pode alcançar ele também. Então, em vez da gente ficar condenando, CPF cancelado, como eu recebo às vezes quando se mata um bandido. CPF cancelado, todo mundo comemorando. Em vez de comemorar, nós devemos nos mover para pregar nos presídios, para ir nas bocas de fumo, para resgatar as pessoas que estão lá, vendidas à escravidão do pecado, como eu e você estaríamos se não fosse a graça do Senhor. Mas em vez de uma disposição de gratidão, nós estamos alimentando em nosso meio essa disposição de mérito, de achar que realmente nós somos melhores do que os demais, assim como os judeus faziam no tempo de Jesus. Uma vida de gratidão é uma ordem. Eu já preguei sobre isso aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, Paulo, Timóteo e Silvano, provavelmente Silas, Paulo, Timóteo e Silas escrevendo à igreja de Tessalônica, que foi a igreja que eles tiveram assim, um negócio meio conflituoso, né? Eles estavam pregou a primeira vez, foi pregar a segunda vez, aí o pessoal se levantou na cidade, expulsaram ele da cidade, pegaram Jason, que era a casa onde Paulo estava hospedado, trouxeram para o meio do tumulto, prenderam ele, só soltaram depois que pagou a fiança, e Paulo não voltou mais lá, mas Timóteo trazia notícia, e através de Timóteo ele mandou essa carta para a igreja, e Paulo dá uma ordem para a igreja. Na verdade, ele dá 3 imperativos que eu já falei aqui para os irmãos. Mas especialmente hoje eu quero me deter numa dessas ordens, que é: em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus. Em tudo dai graças. Se é uma ordem, meus irmãos, desobedecer esse mandamento é pecado diante de Deus. Não é conselho, não é recomendação, é ordem, é mandamento. E desobedecer gera cobiça, impaciência, ingratidão, inveja. E é uma ordem exatamente porque não é natural. Porque se fosse natural para a gente ter um espírito de gratidão, não precisava o apóstolo dizer: em tudo dai graças, regozijai-vos sempre. Em quinto e último lugar, meus irmãos, a gratidão não é uma opção para o crente, mas uma de suas marcas. A gente às vezes tem essa coisa, essa indiferença, né? Se agradecer, tudo bem, mas se não agradecer, tudo bem também. Não tem problema. Eu não sou de agradecer, não. Mas, para mim, tanto faz. Esse texto que nós acabamos de falar de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, o apóstolo ensina à igreja que em tudo nós devemos dar graça. Porque quem dá graças em tudo, crê primeiro que Deus existe. Crê que Deus existe. Segundo, ele crê que Deus é bom e sabe o que é melhor para nós. Não sou eu que sei o que é melhor.
Mas Deus sabe o que é melhor para nós. Para viver uma vida de gratidão é necessário contentamento, satisfação com o que eu tenho, com o que eu sou. Não é dar graças por tudo. Aqui, fazendo um adendo que o pastor Augusto Nicodemos faz no sermão sobre esse texto. Não é dar graças a Deus por tudo, mas é dar graças em tudo. E é uma pequena diferença. É que quando você estiver doente, você não vai dizer assim, graças a Deus porque eu estou doente. Não vai dizer isso. Aí quando você for preso por causa da perseguição do evangelho, você vai dizer, graças a Deus que eu estou preso. Não é exatamente isso que o texto está falando. Não é dar graças pelo mal. Mas se você enfrentar a doença, conseguir expressar gratidão a Deus. Senhor, eu te agradeço, porque eu posso estar com minha carne enferma, mas eu sei que meu Redentor vive, e um dia Ele me remirá completamente, e eu não sentirei mais dor, nem enfermidade, e você conseguir expressar gratidão em meio à doença. Há um salmo aqui que eu vou ainda pregar nas quartas-feiras, que a gente está pregando dos salmos, em que o salmista diz assim, afofa-lhe o leito de dor. Né? E a palavra, na tradução de João Ferreira de Almeida, ficou afofa, né? Mas uma boa tradução para o português seria transforma o leito de dor. É porque no meio da dor, nós precisamos, não é que agradecer pela doença, mas na doença, dar graças ao Senhor. Expressar o nosso louvor, a nossa gratidão a Deus. Dar graças a Deus é vontade de Deus para mim. E é isso que o texto de 1 Tessalonicenses justifica. Né? O apóstolo diz, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. E não se trata da vontade particular e secreta, né? Que nós estamos estudando no grupo do livro lá do Kevin DeYoung. Porque Deus tem lá uma vontade específica para a sua vida. Tem. Mas a gente não vive correndo atrás de saber dessa vontade, porque essa é a vontade que Ele reservou para a sua exclusiva autoridade. O que é secreto para Deus está lá guardado, e o que Ele revelou foi para nós, para os nossos filhos, e para que se cumpra toda a sua palavra. E é isso que Ele nos revelou, essa vontade dEle, de que nós devemos em tudo dar graças. Expressa a vontade revelada de Deus. Não é porque estou feliz com o que está acontecendo. Não tem nada a ver com sentimento. Porque eu estou feliz, eu vou dar graça. Não. Nem porque eu entendo a razão porque as coisas acontecem. Não, às vezes não entendo o que é que acontece. Não é porque eu entendo a razão das coisas que acontecem, mas porque é isso que Deus quer de mim. Essa é a vontade de Deus. Que em tudo dê graças. Isso, meus irmãos, é admitir que há um Deus que é todo-poderoso, que governa para o nosso bem, mesmo que nós estejamos sofrendo, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à escassez, como na igreja de Tessalônica. Ele pode dizer ali àquela igreja, em tudo dai graças. E eu digo que isso é uma marca do crente, porque o incrédulo não pode viver uma vida de gratidão. Aquele que não crê em Jesus como seu Senhor, aquele que não crê em Deus, no Deus desta palavra, ele não pode viver uma vida de gratidão. Nós somos o único povo que pode em tudo dar graça. Quero terminar com o exemplo de Naamã. 2 Reis, capítulo 5. Naamã está atacado de lepra. Mesma situação, mesma doença. E ele é um herói de guerra. É um homem que trabalhava para o rei da Assíria. Então, ele era um homem condecorado, um homem honrado. E uma das meninas que haviam sido trazidas como escrava, como serva, quando os assírios tomaram o reino do norte, ela disse à mulher de Naamã, disse assim, rapaz, se o meu senhor fosse se encontrar com o profeta, ele ficaria curado, ele seria curado. E a mulher falou para o Naamã, e Naamã disse, vou lá. E foi com aquela pompa toda, levou muitos presentes, e ouro, e prata, e
chegou na porta lá de Eliseu. Primeiro ele manda um recado para o rei da Síria. A gente ouviu hoje de manhã falar sobre ele, chamava Ben-Hadad. Ele manda um recado para o rei e diz assim: olha, vou mandar Naamã aí, o comandante, para vocês mandar o profeta curar ele. O rei fica louco, né? Esse cara só pode estar querendo encrenca, ele está querendo entrar em guerra comigo, porque como é que eu tenho poder para curar esse homem, pelo amor de Deus? Aí chega Naamã com sua comitiva, na porta de Eliseu, o profeta. Eliseu era calvo. Eliseu era calvo, me lembrei agora. Eliseu era calvo, o profeta calvo. Lembra da história? Os meninos começaram a gritar: calvo, calvo! Aí Eliseu amaldiçoou os meninos e saíram as ursas do campo e rasgaram os meninos. Meu Deus, que história. É coisa para outra pregação. Mas chega na porta da casa de Eliseu, e quando chega na porta da casa de Eliseu, Eliseu manda um servo dizer: ó, manda ele se banhar no Jordão, mergulha 7 vezes no Jordão, está resolvido. Naamã fica indignado. Rapaz, eu cheguei aqui, sou eu mereço coisa melhor, eu mereço que ele viesse aqui, sei lá, batesse um bombo, fizesse um negócio, chamasse o Deus dele, passasse a mão na minha ferida e me curasse. Eu sou Naamã. E sai revoltado. Aí tem mais 2 anônimos nessa história. Essa história é cheia de anônimos assim, que fazem a vontade de Deus. Mostrar que Deus não precisa de ninguém importante, ninguém com sobrenome. Ele usa, para a loucura desse mundo, ele usa quem ele quer. Usou uma menina que tinha sido trazida como escrava, agora usa 2 tenentes, dois subalternos. Diz assim: se ele tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não ia fazer? Mas se lave naquela água enlameada lá do Jordão mesmo, vá, mergulhe lá. Aí Naamã disse: eu vou. Meio chateado, meio nariz tossido, foi lá e mergulhou. Mergulhou 7 vezes e a pele dele ficou como de criança. E diz a Bíblia que Naamã voltou com outra atitude. Ele não voltou mais arrogante, querendo mostrar quem ele era, as patentes, as indrumedárias, as medalhas dele, nada disso. Ele voltou humilhado diante do profeta. Ele disse: eu sei agora que aqui há Deus. Tem Deus nessa terra. Deixa eu levar um cadinho de terra para adorar o Deus daqui, com essa terrinha. E peça a seu Deus que tenha misericórdia de mim quando o meu rei tiver que se dobrar na casa do Deus dele lá e eu tiver que me dobrar com ele. Porque eu sei que só tem um Deus que é digno. Só tem um Deus que merece que a gente se ajoelhe perante ele. Naamã, ele chega na casa de Eliseu a primeira vez com a atitude dos 9 que não voltaram lá, dos 9 leprosos. Mas ele volta limpo, humilhado, coração cheio de temor e adoração. A história de Naamã é a história de uma menina que, em vez de revoltada, murmurando, reclamando da vida, porque afinal de contas era escrava, saiu de sua casa, da sua terra, foi ali. É uma menina que demonstra gratidão em seu coração, porque ela está preocupada com o seu Senhor, com a saúde do seu Senhor. Mesmo numa situação adversa, ela tem palavra de salvação. É a história de um homem cheio de si, que reconhece ser nada diante de Deus. É a história de oficiais anônimos que são usados por Deus para cumprir seu plano de salvação. Tem um comentarista chamado Adam Clarke que ele diz o seguinte: o pecado é a pior de todas as ranceníases. Não apenas separa aqueles a quem se apega dos justos, mas os separa de Deus. E nada além do coração de misericórdia e mão poderosa de Cristo Jesus pode libertar qualquer alma dele. Eu queria encerrar, meus irmãos, dizendo o seguinte: a misericórdia diária de Deus se estende aos indignos, como eu e você. Louve a Deus, em vez de uma atitude de punição, que em vez de uma atitude de punição em relação a nós, veio salvar-nos. Louve a Deus, louve todo dia ao Senhor. Agradeça a Deus, tenha um coração grato diante do Senhor, pelo que Ele é. O Deus que salva, o Deus que se importou conosco, mesmo nós sendo pecadores, seus inimigos, que nos amou.
O samaritano foi salvo por sua fé, não porque foi curado da hanseníase, porque os outros também obtiveram a cura, mas porque ele recebeu a salvação naquele dia, que operou gratidão e adoração em seu coração. Todos foram curados da lepra, mas somente o samaritano ouviu de Jesus que estava salvo. Em tudo dar graças é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Eu só posso viver uma vida de gratidão em Jesus, porque Ele é a prova que Deus é santo, justo e bom, que não poupou ao seu próprio Filho por amor de nós. E a cruz é a maior prova que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma cruz ensanguentada, uma cruz de maldição, se tornou em bênção e salvação para nós. Se sua vida tem sido de murmuração, amargura, reclamação, de crítica, que está tudo errado, o mundo está todo errado, está de cabeça para baixo, está sempre reclamando, está amargurado. De algum modo você está dizendo que Deus não sabe governar o universo, que Ele não está fazendo direito. Sonde seu coração. Peça que o Senhor esquadrinhe seu coração. Peça para o Senhor aumentar a fé no seu coração, para você viver uma vida de gratidão, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E Ele nos conduz em triunfo até Cristo Jesus. E em Cristo Jesus. Se você não compreendeu que vive pela graça e misericórdia de Deus, e que você nunca renunciou ao seu pecado e à sua autonomia para receber o perdão de Deus e viver uma vida que confia unicamente na obra de Cristo, na cruz, como única forma de viver a vontade de Deus com gratidão, hoje é dia de salvação para você. Hoje é dia de reconhecer os seus pecados e crer que somente em Jesus você pode ter vida eterna. Somente em Jesus você pode ter uma vida de fato de gratidão. Você vive amargurado, não entende como é que Deus governa o universo, você nunca se entregou para Ele, você nunca abriu seu coração, nunca confessou Ele como seu Senhor e Salvador. Hoje é dia de reconhecer os seus pecados e iniciar uma vida de gratidão aos pés de Jesus, se lançar aos pés dele, confessando que Ele, Jesus, é o Filho de Deus que morreu por nós para nos dar a vida eterna e salvação. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, por essa noite. Te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pelas Tuas misericórdias, Senhor, que é o fato de não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã e grande é a Tua fidelidade para conosco. Pai, te pedimos perdão, Senhor, porque em vez de da nossa boca jorrar água viva, em vez de nossos lábios proferirem louvor, em vez de sermos o testemunho de adoração a um Deus vivo, que é soberano e que governa todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, para a glória do teu nome, que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que te amam, Senhor. Os nossos lábios têm sido usados para tantas outras coisas, Senhor, para torpeza, para reclamação, para murmuração, para contenda, para disseminar ódio, Senhor, para injustiça. E nós temos feito coro com o mundo, em vez de manifestarmos a gratidão que é a marca do teu povo. Tem misericórdia de nós, tem compaixão, Senhor, do teu povo, tem misericórdia de nossas vidas, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa-nos, enche o nosso coração, Senhor, de alegria, do contentamento, da satisfação que só a Tua presença, Senhor, só a certeza da vida eterna nos confere. E concede àqueles, Senhor, que nesta noite, ou quando ouvirem essa mensagem, conseguem entender que precisam se arrepender dos seus pecados e entregar as suas vidas ao senhorio de Cristo. Ó Deus, visita, Senhor, em nome de Jesus, com o Teu Santo Espírito, e completa a Tua obra para a glória do Teu santo nome. Concede-nos, Senhor, essas bênçãos. É assim que o Teu povo ora, em nome de Jesus. Amém.